Então também está errado, né? Por quê? Porque isso aí é um excesso de contratações, é um excesso de pessoal, às vezes. Então, por isso é que nós não temos quase que nada nessa administração, né? Quando você fala em setor de indústria aí, senhor presidente, R$100, né? R$100 de investimento, né? Você vê. Então, ele não está pensando em nada de investimento de emprego, nada de criar nada, não. De apoio em nada nesse setor, não. Porque a gente vê aí, porque a única empresa que tinha aqui, que a gente fica repetitivo, fica falando, né, Giza, que o pessoal até fala, é a questão da nossa fábrica de palito ir embora, né? Então, automaticamente, eles não têm nenhum investimento. A questão desse outro aí, da questão desse financiamento, que nós falamos nele aí, que o senhor citou aí, que é um valor de 3 milhões e pouco, desde o início do mandato, quando ele assumiu novamente, essa segunda gestão dele, ele pediu essa autorização para a Casa Legislativa. E eu falei com os nobres colegas que ele não iria executar distrito industrial, iria deixar isso por últimos dias, que é o de costume dessa administração, fazer as coisas somente no último ano de mandato. E queira Deus ainda que faça esse distrito industrial. Esse dia eu estava conversando com a Giza, né, Giza? Eu falei, Giza, não vai sair. A Giza aposta que vai, assim, que eu também até tenho uma esperança que realmente esse distrito saia, mas vai ser difícil. Porque deixar um distrito para fazer no último ano de mandato? E vem falando nesse distrito a vida toda. Desde quando eu era jovem, lá na roça, trabalhando lá na roça, eles falavam na gestão dessa administração aí, que já foi prefeito por 20 anos, né, que é 5 mandatos, eu tinha esperança de trabalhar nesse distrito. Eu trabalhava lá no Hotel Castelo, na época, eu falava assim, vai construir lá realmente um distrito industrial, então nós vamos para lá, vamos trabalhar nesse distrito, quem sabe, né? Mas a minha fase de trabalhar já passou, ué. Quase que eu estou aposentado, né? E eu não vi esse distrito industrial sair até hoje. Isso aí acontece em todos os setores. Esses mau planejamentos que acontecem dentro desse orçamento, significa tudo isso. Tudo isso, esse mau planejamento. Esse mau planejamento significa uma cidade parada no tempo. Nós estamos parados no tempo. Porque parou. A cidade paralisou. Você não vê uma obra, você não vê uma obra de relevância. Eles vão administrar 20 anos. 20 anos estão terminando a administração deles. Eu falo aqui, e às vezes, e não tem uma obra de relevância. Não vai deixar nenhuma obra marcante nessa história de 20 anos. Uma obra que realmente marcou. Gordo, você trabalhou no setor de esportes. Nós tínhamos, na época, a gente vinha jogar uns futebol aqui em Perdões, né? A gente gostava, a paixão nossa era vir num campo de futebol, jogar futebol. Não teve investimento nenhum. Você passou lá, você viu a dificuldade que era ser secretário, sem investimento nesses setores, inclusive que hoje acabou tudo. Aqui na Caridade tinha um campinho de futebol, até estou fugindo um pouquinho das coisas, mas é tudo dentro de um orçamento. Aqui na Caridade tinha um campinho de futebol, onde é o polo esportivo hoje. Eles foram lá, eles desmanchou o campinho que nós jogávamos futebol nele. E depois ficou aquilo ali arrastando no tempo, foi agora há pouco tempo que fez. O que o pessoal tudo passou. Aquela fase toda nossa passou, e ninguém jogou futebol. Agora que tem uma quadra, hoje não tem, graças a Deus, terminou ali. Por quê? Porque falta de planejamento. Ficamos ali com a Praça da Caridade parada ali, para mais de 6 anos ou 7 anos que aquela praça está parada lá. Agora que terminou. Mas por que ficar 5, 6 anos, se nós temos um orçamento de 130 milhões de reais, e vem recurso do governo federal, governo estadual ainda, para complementar essas obras? Por que não termina? Por que não faz? Porque tem que fazer isso antes. Ficamos aí, a gente fica repetitivo, nesse orçamento, está aí o investimento na agricultura, na zona rural, que o Johnny falou ali, que é um investimento de poucos milhões ali, que é quase pouco investimento. A gente vê lá naquela... 971 mil. 971 mil reais para colocar. Só complementando a sua fala que você falou, poucos meses atrás, que a gente fez uma audiência pública aqui para discutir a LDO, convidou o pessoal do Executivo, eu apresentei algumas questões de investimento que ele poderia fazer aqui de calçamento em área rural, asfaltamento, assim como cidades vizinhas estão fazendo, Campo Belo, Lavras. Mas hoje a gente pega a peça aqui da LOA, a gente não vê aplicação de investimento nenhum, no zero. Então não adianta aquilo lá. E a gente apresentou aqui questões técnicas do orçamento, que sobrou 6 milhões aí cada ano, retroativo. 6 milhões no ano 2021, 6 milhões no ano 2020.
Então, cadê esse dinheiro? Vai aplicar onde? Está gastando só com folha de pessoal? Esse Investimento para desenvolver a cidade. É esse que é o problema. É isso que às vezes a gente fala. Ó. A gente fala quando o pessoal às vezes até eu fico pensando assim, eu fico até repetitivo demais nas minhas falas aqui dentro dessa Casa Legislativa. Mas nós temos um pouco de culpa também nisso. A gente teria que cobrar mais um pouco da administração. Dá um exemplo para vocês. Ó. Eu já falei isso aqui, nós estamos aí hoje aí, com um mercado que está chegando aqui. Vocês viram aí, não viram? Aquele mercado está chegando aqui única e exclusivamente através da Casa de Material de Construção Reboco, que foi lá e arrumou espaço para eles. Estão lá fazendo seus investimentos? Sim, mas está trazendo às vezes um benefício para nós. Parece que está até a McDonald's também tá nos casos de vir. Hoje aquele mercado chegou ali, né? O que acontece com aquele mercado chegar ali? Vai lá no Rex. Aquilo ali significa o quê? Tipo um questionamento, uma oposição. Significou uma oposição para quê? Para melhorar. Uma oposição construtiva. Uma oposição construtiva para o Rex melhorar a estrutura física deles. Porque se o Rex não melhorar, ele vai ficar para trás, que está chegando uma grande empresa. Então, quando a gente fala aqui dentro dessa casa aqui, que a gente questiona alguma coisa, que a gente fala em alguma coisa, não denigrindo a imagem de pessoas, ninguém. A única coisa que eu falo aqui é discussão de ideais. Os ideais nossos têm que ser, por uma perdões, melhor. Tem que ser. Porque nós precisamos mais. Nós temos certeza absoluta com um orçamento de 130 milhões de reais, uma previsão orçamentária, se for bem planejado, nós teremos muito mais dentro de uma cidade pequena que nós somos. E falta muita coisa. O John fala ali na investimento na saúde, bem, tem que investir mesmo, teria que investir era mais. A Santa Casa nossa deveria de ter já um CTI, nós deveríamos de ter um SAMU. Não tem o SAMU aqui em Perdões, por quê? Por falta de investimento, por falta de planejamento, de colocar, de ter cadastrado nós, quando saiu as vagas do SAMU, não cadastrou, e depois ainda tem ainda as chances, agora teve novamente as chances novamente do SAMU vir. Não vem, não vai, não busca. Poderia ter pagar, Giza, uma estrutura, uma casa, dar assistência, dar uma estrutura para que nós pudéssemos ter pelo menos uma basezinha do SAMU aqui. Não paga, não pode pagar um aluguel de uma casa e manter uma estrutura para termos o SAMU. O que eu falo nessas discussões, desses orçamentos aqui, é que o único projeto que eles têm de administração é perpetuar-se no poder. A perpetuação no poder. O que significa a perpetuação no poder? Significa o quê? O povo ficar na dependência. Tem que estar dependente. Quando o John fala das estradas rurais, do investimento nas zonas rurais, as estradas têm que estar esburacadas, John. Os mataburros têm que estar ruim, para você ficar ligando toda semana e pedindo que você fique lá atrás deles para eles resolver para a população. Ficou-se uma máquina de beneficiar café que o Duarte liberou no mandato do Fernando Piau, lá atrás. O mandato do Fernando. Ela ficou parada dentro de uma almoxarifada ali, tempos e tempos. Hoje já está em cima de um caminhão lá no Machado. No período eleitoral, você foi lá entregar ela. Ela está lá em cima de um caminhão ainda, lá. Não arrumou uma área, não arrumou um local, não arrumou um lugar para colocar. Ela está lá parada. A questão do investimento rural. A água lá do Cerrado, que é do Café da Lavoura, está lá há 10 anos, gordo. 10 anos vai fazer, agora nova 10 anos disso. E esses dias teve lá, né, John? Nós dois fomos lá participar, inaugurou, sabe como? Parcial. Eu fiquei com vergonha, falar a verdade. Deu vontade de vir embora. Na hora que eles falaram que inaugurar parcial, Giz. Inaugurar um poço que está furado há 9 anos, um poço furado, foi lá pôs parcial, água para a comunidade. Então eu fico falando essas questões, assim, tudo isso está dentro desse orçamento. Tudo isso está dentro desse orçamento. É o planejamento, é porque não tem, doutor Moura. Deveria ter, igual o senhor disse, assim, deveria ter uma equipe de planejamento, chamar o secretário e fazer um planejamento. Mas o único planejamento que eles têm, doutor, é a perpetuação no poder. Por isso eles precisam desse orçamento dessa forma. Por isso eles deixam somente umas rubricas abertas ali, para que amanhã, se precisar, eles vão lá e colocam recurso naquela área, naquele setor. É isso aí, infelizmente, né? Mas nós temos que
vai ter que aprovar o orçamento, né? A gente tira aí essas prerrogativas de fazer esse remanejamento, mas ainda vão ficar ainda, doutor Moura, com uns 30%, né? 20 a 30, uns 20%. É os senhores que têm que decidir. Uns 20%, Giza, que é o que vai ser um consenso, mais ou menos aqui, né? Que provavelmente vai dar para ele uma margem de 20%. Mas aí ele vai mandando aqueles orçamentos aqui, pedindo de autorização aqui, e ele fica com esses 20% na mão para fazer as questões. Então, infelizmente, é nesse sentido que é esse orçamento. Muito bem. Mais algumas dúvidas e esclarecimento? Alguém quer discutir mais o assunto? Tem o pessoal que participa aqui também na plateia aqui. Se alguém quiser se dirigir à tribuna e fazer uso da palavra aí referente à audiência pública, ao projeto que a gente está discutindo aqui hoje, cumprimento ali o Totonho, vice-prefeito, participando conosco aqui. A palavra está aberta. Ou se vocês quiserem, na verdade, comentar sobre aquele outro projeto da educação, depois logo em seguida a gente pode estar discutindo sobre isso também. Sobre o outro projeto mesmo, né? Tá. Mais alguém gostaria? Marco Antônio? Totão, quer explanar alguma coisa aí? Tranquilo? As considerações finais, algum vereador quer fazer alguma questão aí? Doutor Moura? Muito bem, a audiência pública hoje é o início, como foi dito no começo aqui, é o início de uma discussão de um projeto que é a Lei Orçamentária Anual, que vai autorizar, o Poder Legislativo autoriza o Executivo aqueles limites de recursos, despesas de transferência de recursos e dinheiros que entram, receitas, né? E autoriza as despesas a serem realizadas conforme tal projeto aqui. Nossa próxima reunião fica marcada aí, reunião ordinária, para o dia 4 de dezembro, às 19h30. Fica o convite à população também, aquele que nos assiste aí, a todos aí. Não havendo nada mais a tratar, a gente declara encerrada a audiência pública. Boa noite a todos aí, os colegas vereadores, aqueles que participam conosco, aqueles que nos assistem. Tenham uma boa noite.